Bem-vindos ao meu podcast Vanessa Moreira, junto com vocês, por uma vida com mais propósito e mais amor. E para quem está chegando agora, eu tenho um trabalho de consultório com aprimoramento pessoal, tenho também um curso de formação e transformação chamado CCM, que é uma conexão de corpo e de mente, e tenho me dedicado a contribuir com material digital para aplicação de ideias, contextos na vida diária. E hoje o nosso episódio fala sobre fechamento de ciclos. Essa época do ano, fim de ano, é uma época importante que nós visitamos muitos pensamentos, muitas histórias passadas e tem essa sensação do reset do fim do ano, né? Onde o ano acaba e começa outro novinho em folha. E é importante aproveitar essa energia coletiva de final de ano, de final de ciclo e colocar finais, pontos finais em ciclos, em histórias, em contas, em contextos que de repente você ficou ainda preso na história ou está arrastando uma situação de resolver. O que você pode resolver antes que o ano acabe? Essa ideia é uma ideia muito legal para entrar o ano com o espaço aberto, para você deixar de arrastar algumas situações. E para compor aqui nesse episódio, eu convidei o meu amigo Marcelo Morgan para conversar com a gente. O Marcelo, ele trabalha com frequências radiônicas, frequência de solfejo, e nós tivemos por 1 ano e meio uma temporada de um podcast juntos, que foi muito legal, e que veio essa ideia de começar depois esse podcast para continuar contribuindo com informação. Nós fizemos um trabalho amplo e chegou um momento que nós percebemos a importância de seguir cada um com o seu projeto, porque são linguagens diferentes de trazer a informação e cada um seguir com o seu trabalho por inteiro. Foi uma fase de muito aprendizado, muita troca, e nós finalizamos em julho. E agora, em dezembro, achamos que seria importante contar dessa experiência, de finalizar um ciclo, de abrir outro para vocês, para poder inspirar e colocar algumas ideias de situações que vocês possam estar vivendo, de como fechar ciclos com respeito, com carinho, da mesma maneira que o ciclo começou, mas que você abra espaço para caminhar na sua vida por novas rotas, recalculando a sua rota e criando novas histórias, porque a vida é cíclica. Ela tem os ciclos de começo, meio e fim, e esse período da transição, ele caminha junto. A vida é movimento, e é um movimento que caminha pra frente. Olá, Marcelo Morgan! Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo, graças a Deus, estamos aí, né? Muito bom, muito bom. O que você trouxe da temporada Ondas de Possibilidades para sua vida? Nós fizemos 30 e tantos episódios de podcast juntos toda semana. Fizemos um trabalho quântico juntos muito importante, até que chegou o momento do Marcelo seguir com o trabalho dele, que é incrível, e eu continuar seguindo com o meu trabalho, porque a gente sentiu esse momento de acontecer e a gente merecia gravar esse programa juntos para trazer o saldo aí de toda essa mudança. Na verdade, o saldo da conta quântica, como você mesmo fala, né, Vanessa? Exatamente. Exatamente isso. Então, acho que esse processo foi muito grandioso. O podcast foi construindo um público muito grande, um público muito especial, que as perguntas foram chegando, as dúvidas também foram chegando, inclusive as nossas dúvidas, os caminhos a serem seguidos, foi acontecendo isso. Eu acho que o que foi sensacional, Marcelo, que a gente pode trazer para somar com quem está acompanhando a gente, o programa, e quem vem acompanhando o meu podcast,
é o seguinte, porque tem a conexão, quando você começa algo com alguém, você está em uma conexão e você está em uma informação, e às vezes depois de um tempo, você não está naquela conexão e não está naquela informação. Exatamente. E é difícil perceber quando é o momento de recalcular a rota, de reajustar, que não é um rompimento, que não é um término, mas é quando algo muda o significado. Como foi isso, Marcelo, para você? Mas de fato, o Ondas de Possibilidades, que era o podcast, era uma ideia de falar sobre o coaching, que é seu método, certo? E falando quanto é transformador esse método. Só que no passar dos programas, a gente começou a falar também da física quântica, a gente começou a falar de um monte de outras coisas, os assuntos foram aparecendo. Para mim foi o ponto de transformação na hora que eu percebi que existiam assim duas correntes, né? Uma corrente é aquela que eu estava enxergando e a corrente que você enxergava. Uma falava com a outra, mas elas levavam a caminhos opostos. Não são caminhos que não se conversam. Sim, mas uma é à frente da radiônica, a outra da autorresponsabilidade, das rotas, que são lindas as duas. Foi a grande transformação para mim, foram as frequências. Perfeito! Foram as frequências, quando eu descobri as frequências de solfejo e criei todo o meu método em cima das frequências, foi essa grande mudança, foi esse que eu senti também, que eu tinha todo um caminho diferente a ser. E como é quando a gente percebe, a gente estava num bate-papo aqui antes, que é sensacional e inspirador quando você tem, de repente, um projeto com alguém que você gosta, ou tá investindo seu tempo e seu trabalho numa parceria, e de repente você percebe que esse caminho tem que ser recalculado, e perceber isso antes que a situação acabe e perceber, entre aspas, no meio do caminho. E muitas vezes no senso comum isso é difícil, porque as pessoas enxergam que as coisas estão acabando, que deixam de ser, que deixam de ter valor, que você mudou de ideia, e que bom que a gente pode mudar de ideia. O tempo todo nós mudamos de ideia. Isso e quando ótimo. A gente percebeu isso e seguiu cada um com o seu podcast, Marcelo, como foi isso para você? De fato, assim, Vanessa, eu fui seguir, na verdade, o meu método com as frequências. Eu fui para os atendimentos. Eu fui lançar o aplicativo Ondas de Possibilidades, que é um aplicativo para as pessoas terem acesso às frequências. Perfeito. Que até então estava no YouTube, daí eu resolvi fechar o acesso ao YouTube. Por quê? Porque eu acho que a frequência não é só chegar e tocar, tem que ter uma explicação. E Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente estava aqui papeando. Falei pro Marcelo que é muito comum isso, tanto no meu trabalho do consultório, como algumas pessoas que eu vejo fazendo o trabalho delas. Eu consigo ver o alcance de algumas coisas a serem executadas. Naquele momento eu tenho várias histórias de alunas, de terapeutas que seguiram e hoje tem um trabalho fantástico. Porque quanto mais pessoas tiverem para levar conhecimento, informação, transformação, mais a gente ganha. Porque é um crescimento em exponencial, em escala. E como foi olhar para o momento... depois do que a gente vinha desenvolvendo na nossa temporada, no momento em que finaliza aquele projeto, que nós investimos nosso tempo, e como é olhar para isso agora? No momento que a gente está vivendo, tudo é muito confuso. Será que estamos fazendo a coisa certa? Cada um vai para o seu lado? É isso que o universo está nos mostrando, né? É isso que a nossa nova rota de pensamento está nos levando? Perfeito. De lá para cá, se você vê as rotas como se expandiram, você fala, não, estava certo. Mas como que eu ia ter certeza naquele momento? Como que a Vanessa ia ter certeza naquele momento? Na verdade, a gente nunca tem certeza de nada. A gente arrisca. A gente segue uma intuição. Segue o fluxo, né, da engrenagem, que era o que a gente falava nos programas o tempo todo. Quando o nosso fluxo de engrenagem não estava rodando como poderia, quando uma informação vai travando a outra, mesmo que suavemente, mas a gente estava lidando com isso o tempo todo. Marcelo, para que a gente vai continuar por aqui? Não sinto que é por aí. No começo é um pouco estranho. Não, é extremamente estranho quando você muda... uma decisão. É uma decisão muito importante. Primeiro, porque a partir daquele momento eu falo, então todo aquele projeto que eu estava fazendo já não vou fazer mais, agora eu vou encarar um projeto sozinho. E por melhor resultado que a gente tenha tido hoje, é uma questão de coragem, a gente sempre tomar primeiro. E a gente tem que tomar atitude, e essa atitude ela traz uma mudança.
É uma coragem que a gente tem que tomar no fundo da alma para essa mudança, entendeu? Isso causa medo, Vanessa. Sensacional, né? Causou medo em você, eu acredito que em mim também. Sempre que tem uma situação que gera um incômodo, ela precisa ser revisitada e encaixada com coragem. E eu admiro, inclusive, o respeito que nós fizemos isso, o respeito que nós tivemos tanto pelo projeto que a gente tinha junto e tanto que eu tive por você e pelo caminho que você seguiu e que você teve por mim e pelo caminho que eu fui trilhando aí com o trabalho que eu já tinha, com a bagagem e como eu fui trazendo isso também para as pessoas. Esse respeito é fundamental a hora que você vai tomar uma nova decisão. Então, mas o maior respeito que a gente tem que ter é com nós mesmos. Perfeito. Né? A gente conseguir enxergar que aquilo não está funcionando. Que não está congruente. Exatamente. Não importa se é uma parceria, se é um casamento, se é um rumo que você está dando na sua carreira profissional, uma faculdade que você escolheu. Na hora que você percebe que aquilo não te está dando aquele tesão de viver, precisa fazer alguma coisa. Porque a vida não é feita para ser vivida meia boca. Exatamente. A vida é para ser vivida por inteiro. Você fala muito, né? Como que eu vou estar por inteiro nessa situação? E é isso. E a hora que você começa a ajustar, a visitar os incômodos e ajustar, de repente, no primeiro momento, a gente não sabe o que fazer para mudar. E aí você vai refletir em cima daquilo. Mas quando você se propõe a olhar algo que não está congruente, que não está alinhado, que não está inteiro, nesse momento a vida aparece com a solução. Exatamente. Porque tudo aquilo que você coloca luz, tudo aquilo que você começa a enxergar, a vida te dá a resposta. E hoje, 6 meses depois que tomamos essa decisão, é muito bom estar sentada aqui com você, gravando esse programa, tendo a conversa que a gente teve. Eu sou muito grata à nossa amizade, à nossa parceria, e é muito bom poder a gente fechar esse ciclo. Exatamente. Com esse ciclo, respeito, né? E esse carinho. E você sabe de uma coisa, Vanessa? Esse processo de cada um tomar o seu rumo, de cada um fazer aquilo que realmente a vida está pedindo para que você faça, é sempre desafiador. Assim, existe muito uma linguagem que eu respeito muito da Vanessa, que ela fala muito dessa linguagem, da figura de pensamento, de trazer a responsabilidade para si, mas sempre focado numa rota mental, que é a base do coach Corpo e Mente, se você for ver. E eu sempre focado de que também nós somos o centro da criação, mas sempre trabalhando com as energias, com aquela informação que faz criar isso. Uma coisa não anula a outra. Mas chega um momento que cada um fala de uma coisa, você entendeu? Que é legal aquela pessoa falando do assunto A, é legal aquela pessoa falando do assunto B. Porque fica mais claro para todo mundo. E isso acontece demais, né, Marcelo? O Marcelo já é meu amigo há anos, acompanha a minha caminhada. Quantas vezes a gente vê trabalhos que constrói rotas com pacientes, com alunos, e você vê a pessoa fazendo a mudança na vida dela e seguindo o caminho. E eu acho que, de certa forma, o nosso programa, pra gente, foi uma ferramenta para trazer um caminho diferente. Exatamente. Eu sou muito grato realmente ao podcast pela oportunidade que ele me deu de eu conseguir encontrar meu caminho. Essa foi a grande verdade. Porque o que nós fazíamos lá muitas vezes era uma terapia de grupo. De grupo, né? Grupo, 2 pessoas ali, né? E assim, tinha um público imenso, né? E é assim que a vida caminha. Posso fazer propaganda aqui agora? Claro que pode! Eu voltei com o podcast Ondas de Possibilidades. Então, se vocês quiserem ver, é só vocês procurarem nos aplicativos. Escreve aí, Ondas de Possibilidades Podcast, que eu tô lá junto com a Lei Escapol. A gente tá falando de física quântica no cotidiano. Muito bom, Marcelo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Vanessa. Foi um imenso prazer estar aqui com você hoje. Foi muito bom esse papo com o querido Marcelo Morgan. E é assim, fechando ciclos, abrindo ciclos, o mais importante é: siga o movimento da sua intuição, do seu coração e seja congruente com o que você acredita. Tenha as atitudes baseadas naquilo que você pensa e sente.
Quando as atitudes estão descompassadas daquilo que nós pensamos e sentimos, alguma coisa está desencaixada e fora do lugar e merece ser revista. Aqui Vanessa Moreira junto com você por uma vida com mais propósito e mais amor. E para você que quiser entrar em contato, temos o WhatsApp do podcast 011 97291 8080 e o meu Instagram, aguardo vocês lá, sempre publicando frases, conteúdos, Vanessa Moreira Oficial com W. Até o próximo episódio.